26 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. A gente leu várias vezes, a gente fala sobre esse texto que é muito rico. Mateus 26, verso 36. Mateus 26, verso 36. Olha o que está escrito. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou dizendo: meu pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, partamos, vede, o traidor se aproxima. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Saiamos daqui crendo mais no Senhor, confiando mais, firmes, sendo fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Maravilha, meus queridos, pode se sentar. Meus irmãos, meus queridos, nós sempre falamos dessa passagem, uma passagem forte. Nós sabemos que Jesus aqui, ele está a alguns momentos de ser humilhado, vai apanhar muito, vai sofrer muito, chicotada, cusparada, humilhação terrível, zombaria. E ele, sabendo que ele ia passar por um momento difícil, ele vai orar. Ele vai tirar um tempo de oração. E ali ele sente uma tristeza, uma coisa, um peso ali. A alma dele fica triste. Ele chamou companheiros para orar com ele. É importante a oração, amém, meu irmão? É o dia a dia nosso, você vê. Jesus está ensinando aqui. Vamos orar, vamos orar. A situação é difícil, vamos orar. Chamou o companheiro, vamos orar comigo. Mesmo os companheiros não orando, ele foi orar. Amém, aleluia. Meu irmão, tem hora que você vai chamar a gente para orar, vai pedir para orar. A pessoa não vai orar, ou vai orar um pouco, mas você tem que orar. Porque o problema é seu. Pedro podia falar para Jesus, não falou, com respeito ao Senhor. Senhor, nós já oramos aqui um pouco. Aqui. Mas vocês não oraram nenhuma hora. Então o Senhor ora aí, porque nós tipo assim, nós oramos, mas não estamos com tanto problema assim, não. Nós não estamos com tanto problema assim, não. Agora, quem está com problema tem que orar, meu irmão. E Jesus estava com um problemaço aqui. Os discípulos estavam ali, acho que não estavam entendendo muito bem, mas Jesus estava. Jesus sabia que era um problemão. E Jesus então vai orar, irmão. Eu quero falar para você nessa noite. Que tem pessoas que
não vai para frente. Ela desiste. Tem pessoas que diante dos problemas ela não vai embora, ela para, ela trava. E tem pessoas que fazem até burrada, fazem até besteira. É isso que eu quero falar com você nessa noite. Quero falar que o Senhor quer que a gente siga em frente. Amém? Aleluia? Mas não é de qualquer jeito. Ele quer que a gente ore para ter força dele, graça dele, porque ele não nos chamou para morrer no meio do caminho, ele chamou para a gente cumprir a obra. Amém? Aleluia? Ele tem uma tarefa para mim, uma tarefa para você. Ele tem uma vocação, nós temos uma vocação no Senhor. E nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. Mas tem hora que a situação fica um caos. Alguns não conseguem ir para frente, irmãos. Então, quero falar sobre isso para você. Por exemplo, irmão, se você, você, estamos passando por uma luta, uma coisa difícil. Se é pecado, irmão, se é um pecado que você cometeu, e aquilo está apurrinhando a sua cabeça, você fala, não vai dar jeito, eu não dou conta, não estou conseguindo e tal. Davi pecou, o homem segundo o coração de Deus. Errou, falhou. Pecou feio. Foi confrontado pelo profeta. Eu fico observando assim, que ele não estava aguentando mais, irmão. Porque ele tinha que participar do culto no templo. Eu fico pensando, Davi, escondendo um pecado e ter que ir para a igreja. E ele era o rei de Israel. Então, em alguns eventos, ele tinha que estar presente no templo. Ou pelo menos ali nas proximidades ali, para poder dar ao rei, vai falar alguma coisa, o sacerdote vai dar a benção lá. Então, ele poderia escapar de algumas, mas não de todas. Então, eu acho que quando tinha algum evento no templo em que o rei deveria estar presente, né? No caso, no templo não, no caso lá era na tenda, né? Até o filho dele é que fez o templo depois. Mas no culto, né? Estou falando templo aqui porque a gente está tão acostumado com o templo. Mas ele ia lá onde estava o povo, porque a arca estava na tenda. Ele trouxe a arca e fez uma tenda para ela. E os cantores ficavam 24 horas louvando e adorando o Senhor. O templo só foi construído depois por Salomão. Mas então eu estou dizendo assim, Davi vinha ali, naquele templo, né, improvisado, com a tenda, porque foi ele que trouxe a arca. Ele que se dispôs a trazer a presença do Senhor, representado simbolicamente pela arca. Então como que o homem que trouxe não vai participar dos cultos? Então ficou difícil para ele. Agora ele pecou feio. E ele conhece o Senhor. Tanto é que no Salmo 16, Davi fala assim, no Salmo 16, Davi diz assim, olha bem, no Salmo 16, Davi diz no verso 1, ele diz assim, guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. A minha alma, olha o que ele falou, a minha alma disse ao Senhor, olha bem, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Olha a intimidade dele com Deus, não tenho outro bem além de ti. Casado com filhos, e ele diz, não tenho outro bem além de ti. A esposa dele fala assim, ô bem, que isso? Falei, não, isso aqui é outro departamento. Amém, aleluia? Então ele está falando assim, não tenho outro bem além de ti. Ele fala assim, no verso 2, a minha alma disse ao Senhor, a minha alma, sabe aquele momento que você está assim, irmão, você está passando uma luta, né? Você vai no banco, você vai lá no supermercado, você está trabalhando, você está na rua, você conversou com fulano, você criando um assunto ou outro, mas assim, aquele momento que você para e que você fica assim, meu pai, tem misericórdia. O Senhor, ajuda eu. Mas você está falando só lá dentro. Ai, Senhor, se não for o Senhor, não sei o que eu faço. Ajuda. É como se você estivesse falando para o Senhor, Senhor, eu não tenho outro bem além de ti.
O Senhor é o meu companheiro, é o meu refúgio, é o meu socorro. Amém, aleluia? Então, a sua alma, você está ali, é você e ele. Então, Davi está passando por um momento difícil. Ele está passando por um momento tão difícil, meu irmão, por causa do pecado, que eles falam, no Salmo 32, no Salmo 32, no versículo 3, olha o que Davi fala no Salmo 32, no verso 3. Ele fala: enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força se esgotou como em tempo de seca. Então, enquanto eu fiquei calado, escondido ali com o meu pecado, enquanto eu fiquei com o pecado escondido ali, eu perdi a força. Parece que eu estava envelhecendo, parece que eu estava ruim por dentro, fraco. O que ele está falando? O pecado. O pecado trava a pessoa, irmão. O pecado trava a pessoa. Então eu estou falando para você nessa noite, se você está no pecado, confessa ao Senhor o pecado e abandona o pecado. Porque no versículo 5 ele fala assim: confessei-te o meu pecado. Amém, aleluia? Olha aqui, ó. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus, o Senhor perdoou o meu pecado. Fiquei aliviado. Glória a Deus. Salmo 51, ele ainda está falando do pecado dele ainda. Ele está falando do pecado do Salmo 51. Ele fala, no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele vai no pecado, vai para a igreja e travado o negócio, não vai para frente. O pecado está sempre ali, é uma angústia, é um peso. Então ele está falando: Senhor, não estou aguentando mais. Mas aí quando ele diz que ele confessou o pecado, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aí no versículo 7 ele fala, no versículo 6 ele fala: certamente tu amas a verdade no íntimo, tu no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade, irmão. Você que está comigo aqui nessa noite, assistindo aí, não adianta hipocrisia, ficar aqui na casa do Senhor com o pecado ali oculto. Você não está tendo força, confessa para Deus, fala: Senhor, me ajuda, não estou dando conta, me ajuda, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Corta isso da tua vida, senão você vai ficar angustiado, não vai conseguir, vai ficar travado, não vai para frente. O negócio não rende também, sabe por quê? Porque não vai, a mão do Senhor pesa, fica um negócio ruim, sabe, fica travado. Provérbio 28, 13. O que está escrito lá, irmão? Provérbio 28, 13. O que está escrito em Provérbio 28, 13, meu irmão? Meu querido, minha querida. Olha aí para você ver. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que encobre os pecados seus não prospera, não vai para frente. O negócio fica enroscado, fica pior do que Kombi, de que aquelas Kombi antigas no barro, não vai, meu irmão. Fica patinando, vai quebrar a trizeta lá. Não vai, meu irmão. O que encobre as suas transgressões nunca prospera, não vai para frente, fica travado. Mas aqui ele fala ali: mas aquele que confessa e deixa, o que está escrito lá? Continua o versículo: alcança a misericórdia. Meu irmão, ninguém é perfeito, nós somos cheios de falhas. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre isso, sobre o pecado, irmão. Você quer seguir em frente? Mas no pecado você não vai. Você precisa confessar o teu pecado, deixar ele, pedir perdão e seguir em frente, senão não vai. Não, o negócio não funciona. Tá? Se não confessar o pecado, vai ficar travado. O que aconteceu com Acã, lá que roubou o negócio lá no tempo de Josué, roubou o negócio, escondeu, não confessou o pecado, aconteceu, travou tudo e morreu. Perdeu a vitória, perdeu a bênção. O que aconteceu com Judas?
Judas traiu Jesus e morreu. Não teve força para continuar. Não foi para frente. Não foi para frente. Irmão, se você quiser ir para frente, é confessar o pecado, abandonar o pecado, fazer as coisas certinho. Fazer as coisas certinho. Uma vez veio um casalzinho aqui, namorado, né? O rapaz, faz muitos anos que eu não vi o rapaz. Pastor, estou querendo namorar uma menina aí da igreja, menina nova. E veio conversar comigo. Aí veio conversar comigo, já trouxe até, ele veio conversar comigo e faz. Nunca conversei com o rapaz. Eu conheço ele assim desde pequenininho, mas porque ele é irmão de uma outra pessoa, que é da igreja, que foi da igreja. Mas e ele mesmo, nunca, quase 20 anos, rapaz. Aí veio, ele me conhecia, podia ouvir falar, dos irmãos dele falar, talvez de mostrar vídeo, alguma coisa, mas eu mesmo nunca conversei com ele. Aí veio conversar comigo, com a menina aqui da igreja, já veio conversar, já veio com a aliança na mão. Conversar já para me abençoar. Eu não falei desse jeito, eu dei vontade de falar, rapaz, nem te conheço, velho. Vou abençoar com a aliança sua, para com isso. Eu não falei isso. Só falei para ele assim, peraí, conversa primeiro com a família dela. Conversa com a família. Ah, mas... Não, filhão, negativo. Começar as coisas certo. Você está pulando um negócio, vindo no pastor, o pastor abençoar, para sair falando, o pastor abençoa, é o que importa. Passou por cima da família, falei, negativo, vai lá conversar com a família. Ela tem responsável sobre ela. E você também, moça, vai conversar lá. Leva ele lá, conversa lá. Ah, mas... Não, vai lá, resolve lá. Conversa lá primeiro. Depois de conversado lá, de aprovado lá ou não, você vem que a gente abençoa. Vamos fazer as coisas direitinho? Você quer ser abençoado? Então, fazer direitinho. Está querendo fazer uma meia verde, sabe uma meia coisa assim? Meia... Eu falei, não. Falo para você que está me ouvindo aqui. Quer ser abençoado? Faz as coisas certas. Por que atropelar? Né? Quer namorar? Namora direitinho. Não, primeiro, vai para a cama. Aí depois vem. Ah, não, para com isso. Se dê ao respeito. Não é verdade? Se dê ao respeito. Se ele ama você, ele te respeita. Se ela ama você, respeita. Não é verdade? Porque senão começa errado, irmão, já dá tudo errado. Ou senão, força a barra, depois vira uma encrenca lá na frente. Por quê? Porque começou errado. Pode casar? Pode, mas nossa, é uma confusão danada. Então, aqui, o que confessa, vamos aqui, o que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Não é verdade? É igual você está dirigindo um carro, você está com o carro na pista. Rapaz, estou com uma pressa. Nossa, parou lá na frente, lá. Parou lá. Vou cortar para a direita. Que cortar para a direita, vai? Para com isso. Eu vou cortar para a direita que eu estou com pressa. Cortou para a direita, guarda lá na frente. Travou tudo, pronto. Atrapalhou a vida aí. Agora que não vai mesmo. Agora que não vai mesmo. Meu Deus, aguenta ali, respira. O Senhor está na sua mão. Ajuda eu, preciso chegar lá, está atrasado aqui. Senhor, perdoa. O Senhor proverá. Amém, aleluia. Vai acontecer alguma coisa lá. E fala a verdade, não, eu atrasei mesmo, cheguei atrasado. Assume. Sabe o que é? Fica inventando mil coisas. E quer ser abençoado por Deus. Deus olha bem e fala, sai fora, rapaz. Põe a tua casa em ordem, menino. Moça. Vai enganar outro, engana. Para com isso. Isso é obra do Satanás, não vem com o meu lado, não. Deus não tem compromisso com essas coisas, não, irmão. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Mas a gente sabe quando a gente está fazendo errado. Sabe ou não sabe, irmão? Sabe. Olha para o seu irmão. Sabe? Pergunta para ele. Sabe ou não sabe? Sabe. A gente sabe, irmão. Você vai no banco pagar uma conta. Você olha assim e tal. Você está tentando já um jeitinho de... Aí, ó. Ô, pai. Você vê aquela fila assim. Você já olha assim, se tem um caixa. Aquele caixa está desocupado. Aí você... Alguém fala, não, você vai... E a gente olha assim, o caixa desocupado. O que será que aquele caixa está desocupado? Ninguém vai. Você fica louco, o que será? Aí você vai lá, o negócio você não está funcionando. Você fala, sabia. Ô, pai. A gente sempre quer dar um jeitinho, né?
Por exemplo, eu não tenho 60 anos, irmão. Glória a Deus, amém. Vou chegar lá, calma. Mas a gente vai, às vezes, no supermercado, você vê aquela faixa lá de 60. Falou, rapaz, será que eu passo? Não, não passo, não. Vou pro outro lado. Vou achar vaga no outro lado. Não adianta querer, velho. Não adianta querer, né? Um Amadinho da vida, um Severino, um Rubinho, tudo bem, mas eu não adianta, eu não passo. Eu até tento passar por 60, mas não passo. Entendeu? Agora os irmãos aí vê lá 60 lá, cabelo tudo branco, vai lá, vai. Ninguém nem reclama. Né, Creve? Nós não passa, né, Creve? 48, né, Creve? Amém? 49? 49. É verdade, é verdade. Aqui um menino desse aqui, irmão. Olha, você ficou. Mas brincando um pouco, tirando as brincadeiras de lado, irmãos. Irmão, muito sério, né, irmão? Pensa pra você ver. Pensa pra você ver, não adianta. A gente sempre quer dar um jeitinho nas coisas, não adianta, não. Ó, olha a Bíblia diz, o que está escrito na Bíblia. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não adianta. Olha agora aqui, ó. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É a palavra de Deus, não é eu, está escrito. Então o que acontece? Davi passando aquela luta interior, mas ele confessou, deixou e seguiu em frente. Amém, glória a Deus. Mas Judas não conseguiu. Judas ficou travado. Não deu certo. Está entendendo? Pedro negou Jesus, quase que ele parou no meio do caminho. Quase que ele desanimou. A Bíblia fala que ele voltou até pescar peixe de novo. Que ele pescava antes, Jesus tirou ele da pescaria, falou que ele ia ser um pregador, um homem que ia ganhar almas, pescador de homens. Ele foi andar com Jesus, aí Jesus foi para a cruz, Pedro viu Jesus morrendo na cruz, assustou, abandonou, não, deu tudo errado. Ele pensou, nossa, deu tudo errado. E ele ainda negou Jesus 3 vezes, aí que veio aquela coisa na cabeça dele, eu não mereço, eu não valo nada, eu fiz tudo errado, eu não vou conseguir mais. Ficou travado. Mas o Senhor veio e deu uma animada nele, amém, aleluia. O Senhor veio e falou com ele. Ele levantou a cabeça, deixou aquele erro dele para trás, aquela vacilada dele para trás e seguiu em frente. Davi errou, mas quando confessou o pecado, deixou o pecado para trás e seguiu em frente. Então, com relação ao pecado, quero dizer para você, você confessou o pecado de verdade, abandonou ele, vira essa página e segue em frente. Em nome de Jesus, amém? Não fica enrolado, mas lá atrás, não, vira essa página, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que quando você confessa, quando Deus perdoa, Ele lança no mar do esquecimento e dos teus pecados não se lembra mais. Agora a gente vai lá no mar do esquecimento lá e fica procurando pecado a Deus. E Deus fala, não lembro mais. Você quer, Senhor, lembra quando eu pequei? O Senhor fala, quando? O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Amém, aleluia? Então se você errou, pecou, meu irmão, minha irmã, confessa ao Senhor, pede perdão. E de coração, e levanta a cabeça e fala, Senhor, vamos seguir em frente. Foi o que Davi fez. Foi o que Davi fez. O homem segundo o coração de Deus errou feio. Reconheceu que estava errado. Levantou a cabeça e falou, não posso ficar travado, parado no meio do caminho. Tem que seguir em frente. E seguiu em frente. Amém, aleluia? Judas traiu Jesus, ficou ali travado, embaraçado, não teve graça, não teve força para seguir em frente. O que aconteceu? Suicidou. Então eu falo para você, irmão, errou, pecou, falhou. Filhinhos, não pequeis. 1 João 2:1. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é fiel para nos perdoar, para nos purificar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. Então, meu irmão, entrega na mão do Senhor e segue em frente a sua vida, meu irmão, minha irmã. Amém? Aleluia? Agora, vamos supor, eu não pequei, pastor. Eu não pequei, mas eu não estou conseguindo ir adiante. Eu não pequei, agora é outra história. Se você olhar, por exemplo, a história, poderia falar muitas aqui, mas a história de Ruth e Orfa. As duas moravam em Moabe.
na terra dos Moabitas. Aí, de Israel saiu Noemi, que era casada com Elimeleque. Então, Noemi e Elimeleque, por causa de um problema que deu na terra de Israel, foram morar em Moabe, com seus filhos. Então, Elimeleque, Noemi, os dois filhos, um chamava Malom e o outro chamava Quilion. Então, os 4 foram morar em Moabe. Chegaram lá, Malom e Quilion casaram com 2 moças. Um casou com Ruth e outra casou com Orfa. Aí o que aconteceu lá? Morreu Elimeleque. Ficou a Noemi viúva. Ficaram 10 anos lá. Aí morreu o Quilion e morreu o Malom. Aí ficou a Noemi, a Ruth e a Orfa. As 3 viúvas. Já veio numa casa, 3 viúvas, morrendo para a cara da outra. Meu pai, que situação. A Noemi falou assim, olha, é o seguinte, eu vou voltar para Israel, não vou ficar mais aqui não. Vou voltar para Israel. Aí ela chamou as 2, chamou a Orfa e chamou a Ruth, falou assim, vocês ficam aqui, que eu vou voltar para minha terra, vou voltar para Israel, vou tocar minha vida por lá. Aí ela foi despedida das 2, a Orfa despediu dela e ficou ali mesmo. Ficou em Moabe. A Ruth falou assim, não, eu vou com a senhora. Eu vou com a senhora. Não, você não vai, filha, porque não adianta você ir e tal. Ela falou, não, não vou. Se a senhora for, eu vou. Eu vou com a senhora. O teu povo vai ser o meu povo. O teu Deus vai ser o meu Deus. E faça a Deus outra coisa, a não ser a morte, que me separar da senhora. Eu vou com a senhora. Amém? Aleluia? O que isso significa? Eu quero dizer para você que tem hora que você tem que deixar algumas coisas para trás. Não é pecado, não é nada, mas você tem que deixar algumas coisas. Não é pecado. Morreu o marido. Não vou ficar a vida inteira agora aqui. Tem gente que morreu, gente aí. Tem um quarto lá. Eu estava essa semana dando aula para os meninos, né, na escola online, né? E estava falando sobre os rituais, uma turma lá, sobre os rituais, alguns rituais de fúnebre diferentes que tem por aí. Então tem algumas coisas, por exemplo, na Amazônia da Venezuela e do Brasil, tem a tribo dos Yanomamis. Eles são meio canibais. Quando morre alguém, sabe o que acontece? Eles comem a carne do morto. A tribo dos Yanomamis. Pensa bem. Morreu o Severino, bem capaz de eu comer carne de Severino mesmo. Tá doido? Fora. Capaz mesmo. Nunca na vida. Morreu o Rubinho. Vai embora, Rubinho. É com Deus. Então você pensa bem, tem uma outra, eu não sei se é na China. Olha a outra aqui, um outro grupo. O outro grupo, não é uns 3 grupos assim diversos. Tem um outro grupo, irmão, que morre a pessoa, não é enterrada imediatamente. Ela fica em casa sendo cuidada como um doente. A pessoa fica em casa. Depois de uns meses ali, eles desfilam com um morto na rua. Eu vi lá, desfila com o morto. O cara ali morto, ali segura, põe óculos nele, que se usa óculos, tudo direitinho. E, né, tu usa lá não fica fedendo, que eles usam lá tem todo um produto lá que põe, que fica ressecado tudo ali, mas fica com a cara parecendo o cara ainda lá, depois do mês lá. Eles podem ter os produtos lá certinho, que mantém o cara. E passeia com o cara lá em procissão. E depois que enterra. Guardando aquela coisa ali. Tem gente que ainda fica ali naquele coisa. Tem um outro grupo aqui no Mato Grosso, no Tingu, ele tem o ritual do Cuarupi. O que é o ritual do Cuarupi? O luto é 1 ano de luto. 1 ano de luto. Aí quando está fazendo 1 ano de luto, os índios chamam lá os familiares do falecido, convidam outras pessoas de outra tribo, e eles pegam um tronco de árvore. O tronco de árvore representará o falecido ou a falecida. Aquele tronco de árvore é enfeitado, e ali é feito então homenagens durante
aquele período, depois de um ano, faz várias homenagens ali para o falecido, colocando ali o tronco no meio da tribo, aí, depois tem bolo, tem uma coisa, tem outra lá, tem as danças lá. Então leva um ano. E ali realmente finaliza o luto da tribo, dos familiares, em relação àquela pessoa que morreu depois de um ano. O que eu estou querendo mostrar para você aqui, ó? Tem hora, irmão, que você tem que... A Noemi, a Ruth e a Orfa tiveram que... A Noemi, no caso, e a Ruth tiveram que falar assim, ó, vou seguir minha vida. Morreu os maridos aqui, amei muito eles, mas agora é hora de chacoalhar a poeira e seguir a vida em frente. É difícil, mas é a hora de... Tem que fazer, ué. O que vai fazer? Vai ficar... Só que a órfã não foi, não. A órfã ficou. A órfã ficou. Quem é que saiu? Saiu Ruth e Noemi. Por quê, irmão? Porque a gente não pode ficar enrolado com as coisas. Tem que ser resolvido. Tem hora que tem que resolver as coisas. Vai ficar a vida inteira agora ali? Não, tem que resolver. Jesus, quando ele está no Getsemane orando, ele está lutando, porque ele não pode ficar enroscado com um negócio, com um problemão que ele vai resolver. Tem um pepino para Jesus passar, tem uma encrenca para ele passar. Ele tem que passar, ele não tem força para passar. O que ele vai fazer? Ele vai buscar força. Porque ele precisa vencer aquele obstáculo. Ele precisa seguir em frente. Então, quando Jesus vai para o Getsemane, é porque está cheio de coisa para resolver. E ele não tem força para resolver. Mas como que ele vai resolver? Na oração. A Ruth e a Noemi conseguem sair. Ó, deixou para trás, vamos embora. Vamos seguir a vida. Eu pergunto, foi fácil a vida da Ruth quando ela saiu de Moabe para voltar para Israel? Você conhece a história? Foi fácil? Não teve nada fácil. Não teve nada fácil para Ruth nem para Noemi. Não teve nada fácil para Ruth nem para Noemi. Mas eu pergunto para você, Noemi e Ruth tiveram que comer migalhas. É como se estivesse indo lá na feira, no final da feira, no Ceasa, e catando o restinho que sobrou. É mais ou menos assim. E de repente ela está catando lá, o cara do Ceasa, ela gosta da menina e casa com a menina. E a vida dela muda. Mudou a vida da Ruth, mudou a vida da Noemi. A Ruth teve um filho que foi o bisavô de Davi. Olha bem, a Ruth teve um filho chamado Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Davi, pai de Salomão. Salomão, pai de Natã. E lá na frente, pai de Jesus, o Salvador. Então, a Ruth, ela toma uma iniciativa. A Noemi toma uma iniciativa que jamais ela ia imaginar o que ia acontecer na vida dela. Mas o passo que ela dá é um passo de fé. Não pode ficar enroscada lá no luto com o marido dela, igual a órfã ficou. Quando você lê o livro de Ruth, eu pergunto para você, ou quando você lê a Bíblia inteira, eu falo para você, aonde você vê alguma coisa sobre órfã? Qual é o fim de órfã? Não tem, não se vê falar mais. Porque ficou enroscada num problema lá atrás. Eu falo para você nessa noite, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça, ore a Deus e siga em frente. Amém, aleluia? O Senhor está dizendo para você, é hora de levantar a cabeça, respirar e falar, vamos embora. Vamos cuidar da vida. Amém, meu querido? Glória a Deus. A Noemi e a Ruth foram. Foi difícil, mas elas foram. Foi difícil, mas elas foram. Você só chegará até lá, onde Deus tem preparado para você, a hora que você der o primeiro passo. Você dá um passo, de repente você dá um outro passo. E a hora que você olha para trás, você fala, rapaz, não acredito que eu cheguei aqui. Glória a Deus, aleluia. Só Deus para fazer isso na nossa vida. Então, se você olhar o Salmo ainda 16, o Salmo 16 que hoje falou muito forte comigo, o Salmo 16, se você olhar ainda o Salmo 16,
no versículo 5, olha que coisa linda, Salmo 16, versículo 5, olha que coisa maravilhosa. Davi falando assim, ó, Salmo 16, verso 5, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és, se referindo ao Senhor, tu és o que garante o meu futuro. Deus é aquele que garante o nosso futuro. Seu futuro é garantido por Deus, minha irmã, por Deus, meu irmão. Aonde que Ruth e Noemi ia saber que ia dar no futuro lá? Mas Deus estava garantindo o futuro delas. Você precisa confiar nisso. Deixar algumas coisas para trás e seguir em frente. Ah, mas eu não sei onde vai dar, então eu não entendo. Você só confia, porque Deus está garantindo o teu futuro. Teu futuro pertence a Ele. Mas você tem que andar pela fé e viver pela fé, caminhar pela fé. Amém? Aleluia? Eu fiquei pensando também assim, você pensa bem em Noé, né? Você faz um estudo assim, você vê que Noé levou muitos anos para fazer a arca. Alguns dizem que foi em torno de 100 anos, pregando e fazendo a arca, para poder, né, porque veio o dilúvio, aquela coisa toda. Então você imagina bem a situação de Noé, antes dele entrar na arca e de vir um dilúvio. Olha bem para você ver, ó. Situação, e montando a arca, e corta madeira, e aquela coisa toda. Quanto tempo, quanto envolvimento, quanta, né, logística e gerou isso. Quanto tempo mexendo aqui, dali, arrumando uma coisa, arrumando outra. Levou tempo, muito tempo, preparando aquela arca. A arca correspondia, se não me falha a memória, a um prédio de 67 andares, 200 metros quadrados cada apartamento. Olha, tinha 300 metros, 300 côvados de comprimento, em torno de 145 a 150 metros de comprimento, por 50 de largura, por 15 de altura. Tinha 3 compartimentos. Um dos compartimentos ficou embaixo da água e 2 ficou acima da água. O compartimento de baixo, os animais ficaram com certeza ali no estado de hibernação. Vem debaixo da água ali, aquela coisa. Então, só Deus fazer um negócio desse, amém? Aleluia. Então, o trabalho que deu para Noé fazer a arca, com os filhos dele, com as noras. E outra coisa, sabe quanto tempo Noé ficou dentro da arca? A hora que começou a chover lá e inundar tudo, ficou mais de um ano dentro da arca. Você pensa, foi 40 dias, 40 noites. Noé ficou, na sua cabeça, talvez pode passar 40 dias, Noé ficou na arca. Não, ficou mais de um ano. Você vê aqui, em 2000, aí, quando deu a chuva, em 1991 deu uma enchente aqui, que eu lembro, e em 2000 deu uma enchente também, né? Irmão, quando dá 4, 5 dias de chuva aqui, que, glória a Deus, que se Deus quiser não vai dar mais enchente, mas quando deu enchente aqui, 4 dias de chuva, 5 dias de chuva, parou a chuva. Quando parou a chuva, você já saiu de sua casa, todo mundo saiu de carro para baixo para cima? Sim ou não? Claro que não, teve que esperar 2 dias baixar a água. Fazer limpeza, aquela coisa toda. Lá pro lado da Boa Vista, encheu d'água tudo lá. Demorou para baixar a água. 3, 4 dias de chuva, chuvinha. Agora lá, 40 dias de chuva copiosamente, sem parar, de cima para baixo, de baixo para cima, abriu as comportas, abriu tudo. Então a Bíblia fala que Noé ficou mais de um ano dentro da arca. Depois você faz a conta lá para você ver. Mais de um ano. Tá, a vida dele foi um tempão dentro da arca. Depois ele sai da arca. Saiu da arca, fez um altar para o Senhor. Presta atenção, Noé teve que viver na terra. A arca ficou parada no Monte Ararat. Ele teve que viver a vida agora diferente. O que eu estou querendo dizer? Tempo da arca já foi. Virar a página e deixar a arca para trás. Tem hora que você tem que deixar algumas coisas para trás. Serviu muito, foi muito bom, foi maravilhoso, ganhei muito dinheiro, foi ótimo enquanto durou, mas agora é novo tempo. Tenho que seguir em frente. Amém, aleluia? E olha que coisa preciosa a arca. A arca parou no Monte Ararat, Moisés não ficou, Noé não ficou morando no Monte Ararat lá. Não, vamos ficar aqui, gente, dentro da arca morando. Gelado que é lá, o frio danado. Ele teve que sair da arca. Teve que soltar os animais, teve que descer lá e cuidar da vida deles. Esqueceu da arca lá.
Geleira lá, no Monte Ararat. Até hoje lá, gelo danado lá. Seguir em frente. Então tem hora que você não está no pecado, irmão, mas você tem que deixar algumas coisas para trás e seguir a vida em frente. O que Paulo fala em Filipenses capítulo 3 de Filipenses? O que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses? Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, versículo 12, para a gente pegar um contexto. Filipenses 3, 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas, olha a palavrinha aí, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Uma coisa eu faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem hora que você tem que parar, irmão, esquecer das coisas que ficou para trás e avançar para as que estão diante de você. Olha aí o versículo 13. Olha que coisa linda o versículo 13. O que Paulo está dizendo? Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que você faz, Paulo? Você quer saber o que eu faço? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Irmão, e olha bem que Paulo fez muita coisa errada antes de converter. Consentiu na morte de pessoas, consentiu na morte de Estevão, açoitou crente, fechou a igreja, e agora virou crente. Como é que ele vai viver no meio dos crentes? Ele que chegou até a matar parente de crente, chegou a fechar a igreja dos crentes, prejudicou os crentes. O que ele falou? Olha, quer saber de uma coisa? Eu esqueço das coisas que aconteceu lá atrás e prossigo para frente. Vou seguir em frente, senão eu não consigo ser crente. E é isso que ele está dizendo. Eu vou ter que olhar para frente, esquecer dessas coisas. Já aconteceu, não tem mais o que fazer. Eu tenho que olhar para frente agora e tentar fazer outras coisas diferentes. É isso que ele está dizendo. Então eu estou falando para você nessa noite, meu irmão, uma palavra. Está entendendo a palavra de Deus para você nessa noite? Sim ou não? Está entendendo? Amém? Aleluia? Se é pecado, confessa, deixa e segue em frente. Se não é pecado, irmão, mas está na hora de... Hebreus 12 fala, deixando todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, e olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tem hora que tem que deixar, mas não é pecado, pastor, mas está embaraçando você, está trazendo confusão para a tua vida. Então, meu irmão, é hora de caminhar, seguir em frente, enfrentar o negócio. Jesus está ali no Getsemane, chamou os companheiros para orar, porque tem uma situação difícil. Aí, olha que interessante, Jesus ficou parado assim, eu aqui, né, com os meus pensamentos. Que cálice difícil. Ele sabia que o cálice era um cálice de dor. Senhor, já que esse cálice, olha o que ele falou, não pode passar de mim sem que eu o beba. Tipo assim, eu estou tentando o Senhor me tirar esse cálice da minha frente. Estou tentando orar para o Senhor tirar esse pepino, esse problemão da minha frente, essa situação ruim na minha frente. Senhor, já que isso não é possível, que eu vou ter que passar por esse negócio difícil, seja feita a tua vontade. É como se ele falasse, então me dê força, me dê graça, e eu vou encarar isso aí. Amém? Aleluia, meu irmão? Se tem alguma coisa que você precisa encarar, minha irmã, meu irmão, que não vai ter jeito mesmo, pastor, é uma coisa que não tem jeito, então, meu irmão, vai buscar a oração igual Jesus buscou, e vai encarar o cálice, porque tem ressurreição depois do cálice lá na frente. Amém? Aleluia? O cálice é terrível, é de humilhação, é de sofrimento, tem até morte, mas tem ressurreição, aleluia. Alguém falou, né? Um pregador uma vez pregando na sexta-feira da paixão, né? Que o catolicismo comemora. Jesus morreu na sexta-feira. E o pregador pregando na sexta-feira, né? Ele pregando, Jesus, hoje foi o dia da morte de Jesus, foi um dia triste,
e sei o quê, e o inferno se alegrou, e sei o quê. Ele falava, ele pregava, mas o domingo chega aí, hein? Ah, mas Jesus sofreu, Jesus chorou. Mas o domingo está chegando. Mas Jesus sofreu. Mas o domingo chega aí, hein? O domingo está chegando, amém? Aleluia. Então tem o dia do sofrimento, mas a ressurreição é logo ali, aleluia. A ressurreição é logo ali, só esperar um pouquinho, que ela chega. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus passou por esse momento. Olha o que Jesus falou também. Por que é interessante a gente orar? Jesus falou assim, ó. Orem para que não entrem em tentação. O que está querendo dizer? Se você não ora, você vai entrar na tentação. Olha que coisa. Você ora, ele fala, ora para que você não entre em tentação, porque a carne é fraca. Então se você orar e vem a tentação, a força do Espírito Santo faz você vencer a tentação. Faz você vencer a situação difícil. É o que Jesus está ensinando para nós nessa noite, irmão. E Jesus ali, diante daquela situação gravíssima, caótica, dificílima, ele chega até a falar para o pai, pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, então, vamos lá, seja feita a tua vontade. E você vê que depois ele está fortalecido na oração. Ele chama os discípulos e fala, vamos embora, o traidor está vindo aí. Ele sabia que o traidor estava vindo, ele podia ir embora para o outro lado. Ele sabia que o traidor está vindo aí. Soldados vieram, levaram ele. E lá no Evangelho de João, antes de morrer, Jesus falou assim, ó, a minha vida, olha o que Jesus falou no Evangelho de João, ninguém tira de mim. Eu tenho o poder para dar a minha vida e poder para tomá-la de volta. Aleluia. Então, meu irmão, quando for prender Jesus, ele se entregou. Ele se entregou. Aí Pedro puxou a espada, queria... Jesus falou, Pedro, se eu quisesse eu fazia uma oração agora. Meu pai enviaria 12 legiões de anjos. Mas é preciso que eu vá para a cruz. Então Jesus se entregou, irmão. Ele se entregou por quê? Porque ele sabia que era o propósito do Pai. E ele orou para ter essa graça, essa força, para passar por aquele cálice. Mas depois que... Como é que ele vai enfrentar o demônio da morte se ele não entrar, se ele não passar por ela? A hora que a morte pegou Jesus, levou Jesus, Jesus ficou quietinho 3 dias, no terceiro dia ele deu um estouro lá. E Atos capítulo 2 fala, a morte não pôde contê-la, teve ânsias e soltou Jesus para fora. Aleluia. Ele saiu vitorioso. E agora ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele tem a chave da morte na mão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meu querido, minha querida, não fique enroscado no meio do caminho aí, não. Tome uma decisão. Se é pecado, peça perdão. Siga em frente. Se é um embaraço, olha aí. Hebreus 12. Hebreus 12, olha aí, ó. Hebreus 12, verso 1, olha aí comigo. Hebreus 12, 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Tem Bíblia que fala, deixemos o peso, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que jeito? De que jeito? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezou a humilhação, a afronta que fizeram com ele, e agora está assentado à direita do trono da majestade. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, minha querida irmã, vale a pena, viu? Talvez você está passando umas lutas aí, mas as aflições desse mundo não há de se comparar com a glória que vai ser revelada. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos ficar em pé. Que o Espírito Santo possa falar no teu coração. Acho que você já entendeu o que o Senhor tem para você nessa noite, nessa semana. Olhe para frente. Siga em frente. Não fique enroscado com nada. Levante a cabeça em oração para superar.
e para seguir, porque nosso futuro está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Você que está conosco aqui, precisa de oração, coloca a mão assim no coração. Você que ouviu essa palavra falou com você, põe a mão no coração aí, estaremos orando. Senhor, esse irmão, essa irmã que ouviu a tua palavra, nós que ouvimos a tua palavra, que precisamos da força, do poder do teu Espírito, ajuda-nos a seguir em frente. Perdoa-nos, Senhor, perdoa o irmão, perdoa a irmã, se é pecado, purifica, Senhor, lava, a tua palavra diz, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus purifica. Que o irmão possa virar essa página, a irmã possa virar essa página, confiando no Senhor, confiando no perdão do Senhor, na provisão do Senhor. Se é embaraço, se é alguma situação difícil, mas é preciso deixar para trás, deixar e seguir em frente, deixar alguma coisa que foi importante, foi preciosa, a gente não desvalorizou, não desvaloriza, mas é preciso seguir a vida em frente. Que a irmã possa seguir em frente, que o irmão possa seguir em frente. É hora de caminhar para novas coisas, para coisas maravilhosas que Deus tem preparado para a irmã, para o irmão. É hora de deixar todo embaraço, é hora de sair, de prosseguir e de alcançar aquilo que Deus tem preparado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oramos, Senhor, por cada vida aqui, por cada irmão, por todos aqueles que nos assistem também. Oramos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, o Senhor te proteja nessa semana, te guarde, nos abençoe, nos ajude, nossa família, nossa casa, tua família, tua casa, teu trabalho, teus negócios, tudo. Que o Espírito Santo conduza a tua mente, teus pensamentos, teu físico, tua vontade, que nós possamos prosseguir para a honra e glória do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão aí de longe, a paz do Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.